da palavra de Deus. Eu acho que a alegria maior de poder falar é poder ficar sem máscara também, dar uma boa refrescada na vida, principalmente para quem usa óculos. Bom, essa noite vamos falar ali de um tema que para mim é bastante interessante, que vamos falar ali dos nossos dias atuais. Estamos, como diz, vivendo o que a gente acredita ser os últimos momentos da Terra, onde o grande embate entre o bem e o mal está prestes a se acabar. Por isso que o título do sermão dessa noite é Prelúdio da Última Guerra Santa. Afinal, essa guerra vai se acabar e não haverá outra. Bom, o estudo de Daniel e Apocalipse é inteiramente ligado com a história de nossa igreja. Toda a nossa origem profética está o quê? Vem ali do íntimo estudo dos livros de Apocalipse e Daniel pelos nossos pioneiros, que foi o que levou à origem do movimento adventista. E esses livros têm o quê? Uma mensagem de extrema importância para os nossos dias e muitas vezes nós temos deixado o quê? Este estudo de lado. E hoje vamos o quê? Estudar sobre uma parte bastante interessante. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 13, de versos 1 a 10. Bom, Apocalipse capítulo 13 vem o quê? É o capítulo que traz a mensagem sobre duas bestas, mas o estudo de hoje será o quê? Será focado na primeira delas. E vem nos dizendo: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como uns pés de urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu poder, e seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças, como que ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão, que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ele? E foi dada a ele uma boca falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ele para continuar por 42 meses. E ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos, e vencê-lo. Foi dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações, e todos que habitam a terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Essa primeira parte traz uma descrição bastante interessante dessa primeira besta. Quando pegamos a história do protestantismo, é uma unanimidade. Todos os reformadores protestantes concordam que essa primeira besta representa quem? O poder romano, o poder papal. E ele tem características bastante interessantes. Nesses primeiros versículos diz o quê? Que essa besta tinha 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, nomes de blasfêmia. E a besta que viera o quê? Semelhante ao leopardo. E os seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão lhe deu poder e seu trono e grande poderio. Ou seja, é uma figura bastante interessante porque ela também remete o quê? Todos os animais ali profetizados por Daniel. A gente vê uma grande junção de todos os poderes, de todos esses reinos, dando origem a esse poder. E vamos focar o quê? Num pedacinho bastante interessante. Uma besta semelhante ao leopardo. E com isso vamos agora o quê? Para Jeremias, capítulo 13, versos 26, que diz assim:
Porventura pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vos fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Esse versículo de Jeremias é bastante interessante, que ele fala o quê? Pode o leopardo mudar suas manchas? Essa besta é descrita como leopardo. Ou seja, o leopardo não pode mudar as suas manchas. Como o etíope, também não pode mudar sua pele. A mesma coisa da gente olhar para o meu tio, como diz o apelido, preto, negão, falar para ele mudar a cor, ele vai mudar? Não vai. E essa besta o quê? Semelhante ao leopardo. Essa besta muda? Não, ela jamais muda. Roma nunca muda quando paramos para estudar o quê? O passado, o presente e o futuro, vemos o quê? Que esse poder segue a mesma linha desde todos os tempos, desde que ele começou a existir. E hoje em dia temos uma característica bastante interessante do nosso atual Papa, que ele vem trazendo o quê? Uma grande revolução no meio religioso, difundando o quê? Novas liberdades, novos conceitos. Mas nós sabemos o quê? Que Roma nunca muda. E uma característica o quê? Única desse Papa, o que ele representa? De qual grupo religioso católico esse Papa tem sua origem? Que nunca houve antes outro Papa igual ele na história. Esse Papa é o primeiro Papa de origem o quê? Jesuíta. E vamos ver o quê? O que Ellen White nos diz a respeito sobre o quê? Os jesuítas. Quem são esse grupo religioso situado ali no íntimo da história romana? No Grande Conflito, página 234, nos diz: em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou o quê? Novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada o quê? A Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciada a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além o quê? Das da própria ordem, nenhum dever a não ser o quê? De estender seu poderio. Ou seja, foi um grupo criado o quê? Como uma resposta à Reforma Protestante. A Reforma Protestante tomava toda a Europa, então o poder romano se uniu e criou o quê? Criou esse poder dos jesuítas. Como diz, e não é a gente quem fala, são os escritos o quê? Inspirados. Um poder o quê? Mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. E se Roma não muda, esse poder também o quê? Não muda, mesmo que ele tenha uma nova roupagem hoje, ele continua o mesmo. O Evangelho de Cristo havia habitado em seus adeptos a enfrentar o quê? O perigo, suportar sem desfalecer o sofrimento, pelo frio, fome, labutas, pobreza, a fim de desfraldar a bandeira da verdade, em face do instrumento de tortura, do calabouço, da fogueira. Para combater essas forças, o quê? O jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habitava o quê? A suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Ou seja, a gente vê o quê? Que os reformadores protestantes passavam pelos mais imensos perigos. Eram presos, eram torturados, e esse grupo o quê? Foi criado o quê? Sendo treinado para poder suportar as mesmas provações e poder o quê? Enfrentar o poder da Reforma Protestante. Não havia para eles o quê? Crime grande demais para cometer, e nenhum engano demasiado vil para praticar. Disfarce por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu o quê? Seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento o quê? Da supremacia papal. Ou seja, sua única função, eles poderiam fazer todos os crimes, para eles era permitido, contanto o quê? Que eles derrubassem o quê? Os praticantes da Reforma Protestante. E quando paramos para analisar o cenário mundial hoje,
Qual o único grupo que ainda carrega os mesmos princípios da Reforma Protestante? Nós. Ou seja, você acha que eles estão felizes com a gente nos dias de hoje? Se naquela época eles não gostavam, Roma não muda. Os jesuítas também não. Ou seja, somos um grupo que está o quê? Se opondo arduamente a esse grupo. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam o quê? Santidade, visitando prisões, hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando o quê? Haver renunciado ao mundo, levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem. Mas sobre esse irrepreensível exterior, ocultava-se o quê? Frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Ou seja, por fora é aquela face bondosa, visita o hospital, faz caridade, faz bondade, mas a hora que cai a noite, o quê? Cometiam os maiores e todos os crimes possíveis para o quê? Cumprir seus objetivos. Diziam levar o nome de Cristo, mas para eles, contanto que se chegassem nos seus objetivos, todo tipo de crime seria permitido. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios, ou seja, se você quer obter uma coisa, não importa como, os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas o quê? Recomendáveis, quando serviam aos interesses da igreja. Sobre vários disfarces, os jesuítas abriam o quê? Caminho aos cargos do governo, subindo até o quê? Conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Ou seja, desde esses tempos, eles o quê? Se ascendiam aos mais variados governos, assumindo poderes entre o mundo. E quando vamos analisar a história do mundo, vemos o quê? Vários governantes, presidentes das maiores potências mundiais, o quê? Com uma grande influência jesuíta, no quais estudaram escolas jesuítas, ministros de todas as ordens, nos mais altos cargos, seguem ainda o quê? Essa origem. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam o quê? Colégios para os filhos dos príncipes e nobres, escolas para o povo comum. E os filhos de pais protestantes eram o quê? Impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levadas a efeitos, a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim a liberdade pela qual os pais tinham labutado, derramado seu sangue, era o quê? Traída pelos filhos. Ou seja, a educação sabemos que exerce uma grande importância. Por isso temos a educação adventista. Mas, da mesma maneira, o quê? Eles criaram suas escolas para pegarem o quê? Os filhos de pais protestantes e poder o quê? Mudar todo o pensamento dos filhos dos protestantes, levando a eles o quê? Renunciarem à fé de seus pais. E no grande conflito ainda diz o quê? Que os jesuítas rapidamente se espalharam o quê? Pela Europa. E onde quer que iam era o quê? Seguidos de uma revivificação do papado. E a gente sabe o quê? Que eles se espalharam pelo mundo. Não só na Europa, quando a gente vai estudar o quê? A origem do Brasil, da América do Sul, vemos o quê? Novamente eles o quê? Se espalhando por todos os lados, trazendo seus costumes, sua cultura e seus ritos que levam o quê? Essa adoração ao poder do papado. E estamos vivendo pela primeira vez na história que o mais alto cargo de Roma é ocupado por um papa jesuíta. Finalmente, na história, depois o quê? Desde a Reforma Protestante, se a gente pegar ali Martinho Lutero em 1517, finalmente um papa de origem jesuíta ascendeu ao poder, e isso pode ter uma representação bastante interessante para o período que a gente vive. E seu primeiro grande movimento foi a escrita o quê? Da encíclica papal chamada Laudato Si, no qual, em seu último capítulo, no 6º capítulo, quem quiser ela, você pode entrar o quê? No site do Vaticano e baixar completa, que ela tem praticamente todos os idiomas, o português, obviamente, não ficaria fora disso, e seu último capítulo trata o quê? Exclusivamente da observância do domingo.
E ela vem trazendo nesse último capítulo. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo e com os outros e com o mundo. Ou seja, eles próprios citam o quê? O sábado judaico. E dizem o quê? Que esse dia é o quê? É especialmente importante, a semelhança do sábado. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. O ser humano tende o quê? A reduzir o descanso contemplativo ao âmbito do estéril e do inútil, esquecendo o quê? Que deste modo se tira a obra realizada, o mais importante, o seu significado. Na nossa atividade, somos chamados a incluir uma dimensão receptiva e gratuita, o que é diferente da simples natividade. Trata-se de outra maneira de agir, que pertence à nossa essência. Assim, a ação humana é preservada, não só do ativismo vazio, mas também da ganância desenfreada, da consciência que se isola, buscando apenas o benefício pessoal. A lei do repouso semanal impunha o quê? Abster-se do trabalho no 7º dia, para que descansem o teu boi, o teu jumento, e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar o quê? A reconhecer o direito dos outros. Assim, um dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a luz sobre a semana inteira, encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Ou seja, eles trazem uma mensagem mostrando o quê? Como esse dia, imputado por eles, o dia de domingo, a semelhança do sábado judaico, é um dia o quê? De descanso, de nos abstermos das atividades, do trabalho, de fazer o bem aos pobres. É uma mensagem o quê? Para quem vê, parece uma mensagem extremamente boa, importante. Vou reservar um dia da semana para descansar, ficar com a família, fazer o bem da humanidade. Mas esse dia o quê? Foge à vontade de Deus, foge aos princípios deixados por Deus nas suas santas escrituras. E com isso voltamos o quê? A nossa mensagem inicial, as 3 mensagens angélicas que têm o quê? Sua maior importância no dia de hoje. Vamos para nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler a partir o quê? Do versículo 6 de Apocalipse 14. A primeira mensagem angélica. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os habitantes da terra, toda nação, parentes, línguas e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, essa primeira mensagem já diz o quê? 2 coisas bastante interessantes para a gente. Um evangelho eterno, ou seja, algo que nunca muda, dura para todo sempre. E ali no fim o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Totalmente semelhante ao nosso o quê? 4º mandamento de guarda do sábado, deixado lá em Êxodo, capítulo 20. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-se o 3º anjo dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta, que já vimos quem representa essa besta, e a sua imagem, quem recebe sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e para sempre. E eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles o quê? Que guardam os mandamentos de Deus
e a fé de Jesus. Ou seja, quem são aqueles que não recebem a marca da besta? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que são eternos, nunca podem ser mudados, e têm o quê? A fé de Jesus. Com isso, vamos agora para o livro Primeiros Escritos, na sua página 213, que vai nos trazer o quê? Alguns pontos bastante importantes para compreendermos. Os mistérios da iniquidade. Sempre tem sido o quê? O desígnio de Satanás afastar a mente do povo, de Jesus para o homem, e destruir a responsabilidade individual. Satanás fracassou em seu desígnio, quando tentou o Filho de Deus. Porém, foi mais bem-sucedido quando veio o quê? Ao homem decaído. O cristianismo se corrompeu. Papas e sacerdotes presumiam assumir uma posição exaltada e ensinavam o povo a esperar deles o perdão de seus pecados, em vez de, por si mesmos, olharem para Cristo. Ou seja, Satanás fez o quê? Todo o possível para tentar fazer Cristo cair. Não conseguiu, Cristo triunfou. Então ele viu o quê? Que tinha mais sucesso, o quê? Levando suas tentações, levando seus enganos a quem? Ao homem decaído. O povo ficou completamente enganado. Ensinou-lhes o quê? Que os papas e sacerdotes eram representantes de Cristo, quando de fato eram o quê? Representantes de Satanás. Sou eu que estou falando? Não, são os escritos inspirados por Deus. Aqueles que eles se curvam adoravam o quê? Adoravam a Cristo por meio de seus representantes? Não. Aqueles que adoravam aos papas, aos sacerdotes, estavam de fato o quê? Adorando Satanás. O povo pedia a Bíblia, mas os sacerdotes consideravam o quê? Perigoso deixá-los todos a tê-las, a fim de lerem por si mesmos, receosos o quê? De que ficassem esclarecidos e lançassem em rosto os pecados de seus dirigentes. E quando isso aconteceu, quando que as escrituras foram levadas para o povo? A partir da Reforma Protestante. Quando algumas pessoas começaram a ter acesso aos santos escritos, eles o quê? Imediatamente tiveram o quê? Que romper com esse poder, pois ele estava totalmente corrompido, onde pessoas eram adoradas, na verdade, Satanás, fugindo totalmente o quê? De olharem para Cristo, que deveria ser a figura central. Ensinava-se o povo a receber toda a palavra desses dirigentes, como provinda da boca de Deus. Pretendiam ter sobre a mente aquele poder, que somente Deus poderia ter. Se ousassem seguir as suas próprias convicções, o mesmo ódio que Satanás e os judeus manifestaram para com Jesus se acenderia contra eles, e os que tivessem autoridade clamariam pelo seu sangue. Ou seja, todos aqueles que desafiavam esse poder, era clamado o quê? Seu sangue. E será que no futuro não vamos viver novamente esta mesma realidade, quando formos o único povo que se colocará contra o poder exercido pela besta? Satanás não pôde impedir o plano da salvação. Jesus foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Mas Satanás disse a seus anjos o quê? Que ele faria mesmo a crucifixão e ressurreição servirem a seus intuitos. Concordavam com aqueles que professavam a fé de Jesus, crescem que as leis que regulavam sacrifícios e ofertas judaicos cessariam por ocasião da morte de Cristo, e caso pudesse levá-los mais longe e fazê-los crer que a lei dos 10 mandamentos também morrera com Cristo. Ou seja, Satanás tentou o quê? Começar o movimento de levar o quê? As pessoas crerem que a lei havia caído junto com a morte de Cristo. Porém, se essa lei pudesse ser o quê? Caída, derrubada, haveria necessidade de Cristo morrer por nós? Não. Ou seja, essa lei jamais poderia ser anulada. Se ela pudesse ser anulada, Cristo não necessitaria vir o quê? Morrer por um pecador. Se essa lei pudesse ser anulada, o homem poderia o quê? Ter sido salvo sem a morte de Jesus. Consequentemente, sua morte não destruiu a lei de seu pai, mas engrandeceu-a, honrou e encareceu a obediência a todos os seus santos preceitos. Ou seja, Cristo morreu porque a lei precisava ser cumprida. E essa lei não pode ser anulada. É uma lei eterna.
Satanás, então, decidiu ir ainda mais longe. Disse a seus anjos que alguns seriam tão zelosos da lei de Deus que não poderiam ser apanhados nesse ardil. Os 10 mandamentos eram o quê? Tão claros que muitos creriam que ainda vigoravam. Portanto, ele deveria o quê? Procurar corromper o quê? Apenas um dos mandamentos. Ele viu o quê? Que corromper totalmente a lei de Deus seria impossível. Então, o pensamento dele foi o quê? Vou mudar apenas um dos pontos. Levou, então, seus representantes a tentar a mudança o quê? Do 4º mandamento, ou do sábado, alterando assim o único dos 10 mandamentos, que apresenta o quê? O verdadeiro Deus, o Criador dos céus, da terra. Satanás apresentou perante eles a gloriosa ressurreição de Jesus. E lhe disse, por haver ele ressuscitado no primeiro dia da semana, mudar o sábado do 7º dia para o primeiro dia da semana. Ou seja, quando Satanás viu o quê? Ele não conseguiu triunfar sobre Cristo. Ele viu que poderia triunfar sobre o homem decaído. A lei de Deus era eterna, jamais poderia ser mudada. Para ele seria impossível anular toda a lei. Então ele se dedicou o quê? A levar seus representantes a mudar o quê? Apenas um único ponto dessa lei, o qual representava o quê? A aceitação do Deus Altíssimo. O único mandamento que mostra o quê? Deus como verdadeiro Criador dos céus, da terra, onde mostra toda a autoridade de Deus. Satanás decide então o quê? Levar as pessoas a acreditarem que o dia de sábado havia sido mudado. E com isso vemos o quê? O mundo dividido. O mundo o quê? Que passou a adotar isso. No qual somos alguns dos poucos representantes que ainda guardam o quê? Os 10 mandamentos. E cremos o quê? Que além de guardar os 10 mandamentos, neste momento o quê? Cristo está fazendo o seu ministério no lugar santíssimo, intercedendo por nós. E vivemos um grande conflito, no qual vemos que esse poder da primeira besta irá se unir o quê? Com o segundo poder, um poder político, e através dessa união será o quê? Declarada guerra ao povo que se aceita o quê? A unir aos preceitos que foram alterados por homens influenciados por Satanás. E com isso temos ali o fim de Apocalipse capítulo 13, no verso 10, que nos diz o quê? Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, os santos prevalecerão. Mesmo que tenham o quê? Que serem levados em cativeiros, serão levados em cativeiros. Se precisarem serem o quê? Mortos à espada, serão mortos à espada. Mas aqui está o quê? A paciência e a fé dos santos, que se assemelha também bastante ali no capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, alguns serão levados em cativos, serão mortos, porém se guardarem o quê? A fé de Jesus, nossa grande o quê? Esperança é o quê? Que um dia iremos ressuscitar e também para o céu. Esse pedaço para mim lembra também ali um dos últimos diálogos de Cristo ali com Pedro, no qual ele pergunta ali sobre o destino de João. E ele descobre o quê? Que João não morreria, enquanto ele já sabia de seu destino. Porém, eles seguiram o quê? Todos os discípulos continuaram fazendo sua missão de levar a mensagem de Cristo. E, mais uma vez, Apocalipse 14, verso 12, nos diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E aqui é nosso grande pensamento dos dias de hoje. Aqui estamos nós que carregamos todos esses conhecimentos, que carregamos o quê? A crença nos mandamentos de Deus e cremos estar o quê? Carregando a mesma fé de Jesus. Quanto ao futuro, não sabemos o que irá acontecer com nós. Se vamos perdurar vivos até a volta de Cristo, assim eu creio que a maioria espera. Se seremos levados nesse processo, que sejamos levados, mas o quê? Guardando a fé de Cristo. Porque cada dia mais esse dia se aproxima. O grande dia o quê? Que muitos morreram o quê? Sendo perseguidos na Reforma Protestante, muitos ainda irão o quê? Morrer carregando essa fé.
Muitos também sobreviverão, mas esse grande dia será o ápice de toda a história. Aquela o quê? Que há quase 6.000 anos estamos vivendo, e o fim do pecado deve chegar para o quê? Que possamos finalmente habitar com Cristo. E o meu grande desejo para todos essa noite, que possamos o quê? A cada dia o quê? Nos aproximarmos de Cristo. Guardarmos os mandamentos de Deus, termos o quê? A mesma fé de Jesus, que enfrentou todas as provações infligidas diretamente pelo próprio Satanás e conseguiu perseverar. Que possamos ter essa mesma fé e estarmos prontos o quê? Para ver Cristo voltando nas nuvens do céu. E agora convido a todos, vamos nos colocar em pé e vamos cantar.